Entrou agora também. Esse bonequinho da Dexon é tão bonitinho. É uma coruja, uma coruja. Boa tarde, pessoal. É porque Peço desculpas pelo atraso, né? Tivemos um probleminha técnico aqui. Vamos só terminar de admitir o pessoal aqui. Logo, logo iniciaremos nosso plantão. Patrícia, tudo ok? Podemos começar? Tudo ok, São Paulo? Obrigado. Bem, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, peço desculpas, né? Tivemos um problema técnico, mas resolvido e todos admitidos. Aguardando mais algumas pessoas, mas prosseguiremos aqui. Meu nome é Paulo, em nome da Dexion, né? Quero dar boas-vindas a vocês. E hoje com o tema de 13º salário. Como confeccionar as folhas, primeira, segunda parcela, prazos, incidências, quando recolher os encargos, posso pagar parcela integral? Essas são algumas das dúvidas que vocês, né, nos passaram no ao fazer a inscrição, né? Então, a ideia nossa aqui é a gente trabalhar folhas de pagamento, fazer um passo a passo, né? Porque tem muita gente solicitando aqui como confeccionar a folha, primeira parcela, segunda parcela, e falar também se a gente pode fazer de forma integral. É, Qual o prazo para fazer esse procedimento? Em regra, não muda muita coisa do que a gente conhece, né? Mas como é algo que a gente faz uma vez no ano, né? Então tem alguns detalhes que às vezes termina a gente passando em branco, despercebido, e essa é a ideia, a gente reviver, né? O modo da folha de pagamento do 13º salário, ok? Bem, de acordo com a legislação, o 13º deve ser pago em até duas parcelas, né? Em até duas parcelas, não, normalmente em duas parcelas, né? Sendo a primeira deve ser paga de fevereiro a novembro e parcela final até o dia 20 de dezembro. Fora isso, só se houver uma exigência por parte do trabalhador em que esse 13º seja pago adiantado juntamente com as férias. E, caso isso aconteça, a empresa terá, né, tem, no caso, a obrigação de pagar esse adiantamento do 13º. Para que o trabalhador tenha esse 13º salário, o André Lima está dizendo aqui, Patrícia, veja com ele com relação ao áudio, por gentileza. Patrícia, Oi, só um minutinho. tudo bem. Você está me ouvindo bem? Outras pessoas, Estou ouvindo normal. tem algumas pessoas aqui questionando que estão sem áudios. Ah, Aqui tá tranquilo, estou conseguindo ouvir normal. certo. Vamos continuar então. Com relação à questão do 13º salário, caso o trabalhador faça um requerimento ou formalize a solicitação desse 13º até 31 de janeiro, a empresa, né, fica obrigada a fazer o adiantamento juntamente com as férias. Claro que essas férias, né, elas, desde que essas férias sejam de fevereiro a novembro, que é o prazo para que as empresas façam o devido pagamento. Ok? Então, quero compartilhar com vocês aqui a folha de pagamento para que a gente possa fazer um passo a passo na confecção da folha. E durante esse processo, em algum momento, se vocês tiverem dúvidas, gostaria que vocês, né, pudessem enviar pelo chat e em seguida a gente vai abrir um espaço para que a gente possa é, responder essas dúvidas, ok?
Então, folha de pagamento compartilhada, nós temos aqui para a confecção da primeira parcela do 13º salário. Ah, nós temos aqui no menu arquivo confeccionar folha, onde temos o tipo da folha. Dentre eles, nós temos K, que é 13º salário, primeira parcela, e o LI, 13º, segunda parcela. Além destas, temos dois tipos de folhas complementares. Daqui a pouco falaremos de cada uma delas, ok? Então, a empresa ela pode fazer a opção de fazer o pagamento do adiantamento do 13º entre os meses de fevereiro a novembro, não sendo obrigada a pagar no mesmo mês a todos os seus trabalhadores. Por exemplo, uma empresa com um grupo grande de trabalhadores, ela pode muito bem optar por, em fevereiro, fazer o adiantamento do 13º para um grupo restrito de pessoas, em março fazer para um outro grupo e aí por diante. Com isso, no final do ano, né, chegando em novembro, o impacto não será tão grande no caixa da empresa, visto que ela optou por fazer um pagamento, né, para os trabalhadores ao longo do ano. Então, fazer o pagamento adiantando o 13º para um grupo de trabalhadores e não para todos não é ato discriminatório e a legislação permite tranquilamente fazer esse procedimento. Tá? Então, supondo que a empresa aqui no mês 10 de 2024 optou por adiantar 50% do 13º salário aos seus trabalhadores. Com data de pagamento, coloquei aqui 31 de 10 de 2024. Nesse momento, temos a opção de gerar, desculpa, nós temos a opção de fazer uma inclusão, né, onde você pode informar a matrícula do trabalhador, pressionando Enter e inserir todas as rubricas que vão compor a folha de adiantamento do 13º salário. Que rubricas são essas? Rubrica 45 de adiantamento do 13º salário e a rubrica 94 de FGTS. Detalhe aqui, dessa forma, você teria que inserir essas duas rubricas para todos os trabalhadores um a um. Então, essa é uma possibilidade de confecção de folha, né, de forma manual. Você tendo dois ou mais trabalhadores, não tem por que você fazer de forma manual se temos a opção de gerar. E na opção gerar, eu posso selecionar um grupo de trabalhadores, né? Ou posso selecionar trabalhadores aleatórios, né? Onde eu possa indicar a matrícula separada por vírgula, 1 a 1, onde o sistema permite fazer a geração para todos esses trabalhadores, ou ainda posso trabalhar para uma lotação, né? Ou ainda, se eu fiz um filtro e quero apenas trabalhadores de sei lá, de acordo com o filtro, eu posso fazer essa geração. No nosso caso, vou colocar, né, como básico, preciso gerar para todos os meus trabalhadores, não indico nem matrícula inicial, nem matrícula final. Logo abaixo, a opção de gerar rubricas de 13º já vem marcado. E, antes desse procedimento, antes de prosseguir, importante você fazer uma configuração, verificar as configurações, né, que como a gente faz a folha uma vez por ano, ou acessa, ou mexe nessa configuração uma vez ao ano, então muitas das vezes a gente termina esquecendo de vir fazer esse ajuste. Onde ele pede competência para cálculo de 13º, no caso, vou colocar como 12 de 2024, onde, nesse caso, o sistema pega tudo aquilo que o trabalhador tem de direito, ou a partir de quando ele tem direito, né, até dezembro de 2024, e aqui no campo calcular média, você vai inserir o mês para o qual você quer que o sistema calcule a média salarial desse trabalhador. Lembrando que a legislação diz que
A primeira parcela deverá ser paga baseado no salário do mês anterior ou através do salário mais médias. Então, se eu estou adiantando essa folha agora no mês de outubro, vou colocar como cálculo de médias até o mês 9 de 2024, que é a última folha pronta que tenho desses trabalhadores. Pedindo para salvar, eu tenho a opção de gerar. Feito a geração da folha de pagamento, voltando à tela anterior, eu vou observar que para cada trabalhador eu tenho duas rubricas, que são rubrica de adiantamento do 13º salário e a rubrica de FGTS. Lembrando que a primeira parcela não sofre incidência de INSS nem de imposto de renda, mas eu tenho que fazer o recolhimento do fundo de garantia. Logo, a rubrica 45 de adiantamento terá incidência apenas no FGTS. Nada de contribuição previdenciária, nada de imposto de renda. Então, feito isso, venho no menu adicionais e peço para calcular minha folha de pagamento. Então, feito o cálculo da folha de pagamento, tenho no menu relatórios, onde eu posso visualizar, conferir, se necessário fazer a impressão ou salvar essa folha em PDF. Onde temos, né, identificação do trabalhador com a rubrica de adiantamento, nada de desconto, base do FGTS e a base do FGTS mês, a mesma relativa ao 13º salário, né? E com o depósito do FGTS, certo? Deixa eu só confirmar um detalhe aqui. Na confecção da folha de pagamento, pela opção gerar, fiz um detalhezinho aqui que passou despercebido. Usei como teste agora há pouco e não me atentei a esse detalhe. Essa opção aqui de primeira parcela integral. Essa primeira parcela integral, ela tem a seguinte função. Imagina que a empresa queira adiantar tudo que o trabalhador tenha de direito a título de 13º até agora a competência 10 de 2024. Então, supondo que o sujeito foi admitido antes do dia 17 de janeiro deste ano. Logo, ele vai ter até a competência 10, 10 dozeavos. Então, ao marcar essa opção de primeira parcela integral, não significa que eu estou adiantando todo o 13º do trabalhador. Estou adiantando até a competência 10 de 2024. Certo? Então, essa é uma opção não necessariamente obrigatória. A maioria das empresas fazem o pagamento da primeira parcela, né, em 50% e ponto final. No entanto, tem essa possibilidade. Então, eu vou eliminar essa folha de pagamento por completo para fazer uma nova geração. Eliminada a folha, vou voltar a confeccionar, se eu quero apenas 50%, né? Então, não vou deixar desmarcado, eu quero apenas 50% relativo ao salário do médio até o mês anterior. Feito esse procedimento, vou calcular a folha de pagamento. Em seguida,
Visualizar. Ao visualizar a folha de pagamento, diferente, né, do que a gente havia feito agora há pouco, não temos mais 12 dozeavos. Eu falo 12 dozeavos porque eu coloquei como referência, né, quando confeccionei a primeira vez, a competência 12 de 2024. Como eu desmarquei a opção de parcela integral, então ele calculou apenas 6 dozeavos, ou seja, 50% do 13º salário relativo, né, à média salarial dos trabalhadores até a competência 9 de 2024. Ok? Ah, pessoal, alguma pergunta pode passar via chat. Ah, Patrícia vai anotando essas informações e logo em seguida a gente abre espaço para que a gente faça tenha as respostas, ok? Voltando na confecção da folha de pagamento, preciso mostrar para vocês agora como funciona é, a confecção da folha de 13º salário, segunda parcela. E em quais situações que muitas empresas ou até mesmo muitos clientes nos questionam é, que tem a intenção de pagar o 13º integral. A gente tem as possibilidades, sim. No entanto, o E-Social bloqueia que se faça o 13º com a competência 13, com data anterior a 1º de dezembro. Mas tem sim as possibilidades de a gente fazer esse adiantamento, né, pagando integralmente o 13º dos trabalhadores. Compartilhando novamente folha de pagamento para a confecção dessa folha. Nós temos menu arquivo, confeccionar folha. Dessa vez, utilizaremos a opção L de laranja, competência 13 de 2024, com data de pagamento 20 de 12 de 2024. Ao fazer essa geração, novamente temos que alterar as médias salariais. Competência para cálculo de 13º, a gente mantém 12 de 2024, só que a competência para calcular a média, é, a legislação prevê que o 13º parcela final seja baseado no salário de dezembro. No entanto, nós temos um prazo para pagamento até o dia 20 de dezembro. Logo, os trabalhadores que recebem salário variável, né, comissão, hora extra, tal e tal, não terão essa possibilidade de ter a folha apurada do mês de dezembro. Logo, a gente confecciona a segunda parcela com base no mês de novembro, mês anterior, né? E, ao final do mês, apuradas as comissões, apurado hora extra, apuradas as variáveis, a gente verifica se tem diferença ou não a ser pagas, tá? Então, ok, Patrícia, mais um pouco a gente verifica, tá? Então, pedindo para fazer a geração do arquivo. Feito a geração, verificando, é, o que na primeira parcela nós tínhamos aqui duas rubricas, que é a 45 mais a rubrica 94 de FGTS, agora nós temos cinco rubricas, que são a rubrica de 13º parcela final, a rubrica de FGTS, INSS e Imposto de Renda e o desconto do que foi adiantado na primeira parcela. Vamos ver como fica essa folha?
Bem, folha calculada, visualizando. Visualizando a folha, nós temos aqui o seguinte: rubrica 48, 13º integral. Por que integral? Porque os tributos de INSS e imposto de renda têm que ser sobre o valor integral. No entanto, na rubrica 85, o sistema faz o desconto do que foi adiantado, né, e, né, lança o valor líquido. Então, em resumo, primeira e segunda parcela terão em separado FGTS recolhido nos seus devidos pagamentos. No mês 10 de 2024, fiz o adiantamento, fiz o recolhimento do FGTS. Não tive desconto de INSS nem imposto de renda. Quando eu faço o pagamento da segunda parcela, eu devo, sim, fazer o recolhimento do FGTS somente referente à segunda parcela, mas a parte previdenciária e de imposto de renda é sobre o todo, tá? Então, nós temos aqui a folha confeccionada fazendo as deduções, as devidas deduções, ok? Nós temos aqui um questionamento. Deixa eu só verificar. O André pergunta se parcela única do 13º salário somente no dia 20 de dezembro. Vamos lá. André, é o seguinte. Com relação ao 13º salário, a legislação prevê que deva ser pagas em duas parcelas. A mesma legislação diz que eu devo pagar essa primeira parcela entre os meses de fevereiro a novembro, sendo a segunda até o dia 20 de dezembro. Alguns sindicatos, né, através de convenção coletiva, permite, né, no seu acordo, que seja o 13º pago de forma integral. Acontece que nós temos prazo para fazer esses pagamentos. Então, se você pretende pagar integral, a sugestão é que seja paga até 30 de novembro, tá? Até 30 de novembro. Apesar de que alguns sindicatos dizem, não, mas se é parcela integral, posso pagar até o dia 20. Você pode ter um problema judicial e, para evitar dor de cabeça, é melhor que, se caso tenha a necessidade de pagar integral, que faça até o dia 30 de novembro. No entanto, o sistema não bloqueia, em hipótese alguma, o fato de você confeccionar a folha com data do dia 30 do dia 20 de dezembro. Não bloqueia de jeito nenhum. Só que é importante você, né, ter muita atenção nessa questão, porque não há há quem entenda que esse pagamento deva ocorrer, né, no máximo até o dia 30. É importante uma consulta no suporte de legislação, ou melhor, no departamento jurídico, para ver se sustenta, porque é ele que vai, né, fazer uma defesa caso tenha alguma ação judicial. Ok? Wender, caso eu marque a competência como média 11 de 2024 e fizer a primeira parcela em 11 antes, depois ocasionar algum problema, eu não entendi bem o questionamento. Deixa eu ver aqui. A média, se eu preciso fazer a folha de pagamento deve terceiro com data do dia 20 de dezembro, a média você vai colocar com data do mês 11. Até porque dia 20 de dezembro você não vai ter a folha do mês de dezembro fechada com as informações do salário variável. Após o fechamento dessa folha, você pode refazer para verificar se as variáveis de dezembro terão interferência no valor do 13º ou não. Se sim, você tem prazos para fazer o pagamento das diferenças, tá? Onde a legislação aponta inicialmente que você teria até o dia 10 de janeiro para fazer o pagamento, embora a CLT aponte que você tem até o quinto dia útil do mês subsequente para fazer os pagamentos relativos ao mês anterior. Como a diferença é mínima, sugiro, né,
para evitar algum problema, que você utilize o quinto dia útil de janeiro para fazer as devidas quitações, tá? Eu preciso só que depois você, André e o Edé, se confirme se é isso mesmo, o questionamento, se eu entendi e se deu para compreender aí a resposta, ok? É, com relação a 13º salário integral, muitos questionamentos que tiveram agora, é algo que acontece há anos, né? A empresa pagar o 13º integral, tal e tal. Acontece que em 2018, salvo engano, 2018, o E-Social, ele soltou uma nota orientativa dizendo que é impossível deles, né, receberem a folha de 13º da competência 13 antes de 1º de dezembro. Deixa eu tentar localizar essa nota orientativa, tá? Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Então vamos lá. Tentar compartilhar. Não deu. Um instante, pessoal. A nota orientativa 2018.10 do E-Social, ela inicialmente trata os empregadores domésticos que pagarem o 13º salário integral antecipado deverão efetuar o pagamento do valor total líquido, reservando o valor correspondente ao desconto da contribuição previdenciária do segurado e, se for o caso do imposto de renda, para recolhimento somente na competência dezembro. Logo, na mesma nota, diz que essa mesma orientação pode ser dada aos empregadores em geral, tá? Então, repetindo, nota orientativa 2018.10 do E-Social, tá? É, vou compartilhar com vocês a folha de pagamento para saber, para mostrar para vocês como confecciona uma folha integral. No entanto, ela será dada como primeira parcela, ok? Ah, o Hudson perguntando qual folha ele fecha primeiro, né? Se é a folha mensal ou a folha de 13º. Questão é a seguinte: com relação à ordem da confecção da folha, ela não tem tanta interferência. Então, você pode confeccionar a folha mensal, depois fazer de 13º, e o contrário, ela não terá tanta interferência. A única observação que vai ter é no acumulado da base do FGTS. Por exemplo, se você fecha a folha de 13º, primeira parcela, primeiro, você vai ter base do FGTS e base do FGTS mês, o mesmo valor correspondente ao 13º. Quando você confecciona a folha mensal, por último, né? Você vai ter a base do FGTS, somente o da folha, e a base do FGTS mês, o acumulado das duas, da primeira e da segunda. Então, se você fizer o inverso, o acumulado vai ficar na última. A termos de conferência, é, é só você ficar atento qual foi a que você calculou por último, né? Verificar e tal, tal. Mas, assim, interferência mesmo em termos de cálculo de encargos de repasse para o governo, nenhuma interferência. O que a gente aconselha é você não fazer o recálculo. Tipo, fechou a folha de 13º, onde você tem a base do FGTS e a base do mês idêntica,
que é a própria folha de 13º. Aí você calcula a folha mensal, onde você tem a base do FGTS, o da própria da folha mensal e a base do mês o acumulado. Aí depois você vem e calcula a folha recalcula a folha de 13º. Então você vai ter a base acumulada nas duas folhas. E aí fica ruim para que você possa interpretar depois de onde está vindo esses valores, tá? Mas a ordem em si não interfere, ok? Então, compartilhando a folha de pagamento, bem, nesse caso aqui, eu vou eliminar por completo essa folha de 13º para que a gente possa fazer um procedimento é, da confecção da folha integral. Então, imagina que o seu cliente quer pagar o 13º integral e qual seria o procedimento? Orientação do próprio e-social, você vem em confeccionar a folha. ah, Deixa eu só. O Leonardo dizendo aqui que ele sempre opta por fechar a primeira parcela primeiro, para só depois a menção. Ótimo. Controle fica melhor, embora não tenha interferência no resultado, tá? É, Então, o e-social diz o seguinte: quer pagar integral? Você vai fazer uma simulação do fechamento da folha de pagamento. Exemplo, competência, tipo da folha, parcela final, 13, com data do dia 20. Vou confeccionar a folha de apenas um trabalhador, tá? Vamos colocar aqui, matrícula 174, e verificando as competências de configuração. Então, calculada a folha, visualizando. Então, o próprio e-social diz, olha, confeccione a folha e veja qual seria o valor líquido dessa folha. E a gente observa que o valor líquido dessa folha de R$ 802,34. Isso pegando o valor de salário mais variáveis, né? Fazendo algum adiantamento, eu vou eliminar todas as folhas desse trabalhador. Melhor. Então, é porque eu havia feito anteriormente a primeira parcela, depois eu fiz a segunda, depois terminei eliminando apenas a segunda, né? Então, confeccionando a folha, gerando apenas um trabalhador, fazendo o cálculo dessa folha,
Visualizando. Então, agora é o seguinte. Ah, valor do 13º, 1.905. Temos um desconto previdenciário e o valor líquido de 1.754,97 centavos. Como eu não posso fazer essa folha antes do dia 1º de dezembro, isso aqui foi apenas uma simulação onde eu posso fazer uma impressão ou apenas salvar em PDF. Por quê? Porque eu vou eliminar essa folha por completo. Então, isso aqui é para mim saber o valor exato do valor líquido que esse trabalhador vai ter. Por isso, venho em calcular a folha, mais uma vez, vou eliminar por completo. Agora sim, como eu não posso fazer isso antes, eu agora vou fazer a primeira parcela do 13º, usando a competência 10 de 2024, 31/10 de 2024. Feito esse procedimento, infelizmente, terei que fazer de forma manual essa folha de primeira parcela com tudo que o trabalhador tem de direito. Como? Clicando no botão incluir, informando a matrícula dele, inserindo a rubrica de adiantamento do 13º e aquele valor líquido que deu na folha, né, que foi salvo ali em PDF, posteriormente eliminada. Então, o valor líquido de 1.754,97 mais a rubrica de FGTS. Apenas essas duas rubricas. Feito esse procedimento, venho em adicionais e peço para calcular. Feito isso, visualizar. Observe que o valor, né, da rubrica 45 na folha de pagamento desse trabalhador corresponde com o valor líquido que consta lá naquela folha que foi salva e depois eliminada. Então, 1.754,97. Com apenas a incidência do FGTS, nada de desconto nem previdenciário, nem tão pouco de imposto de renda. Então, quer pagar o 13º salário integral dos trabalhadores, o procedimento é esse. E como ficaria a parcela final? Sim, vamos fazer. Essa folha está salva, passou novembro, chegando a partir do dia 1º de dezembro, eu posso vir aqui e confeccionar a folha de 13º. Posso colocar, vamos colocar 1º de dezembro, 24. Vou pedir para gerar o 13º desse trabalhador. Depois calcular. Cálculo concluído. Vou visualizar. Observe. Folha de 13º salário, segunda parcela desse trabalhador, foi confeccionada pagando agora 1.905,26, que é o salário bruto dele. Tem o desconto previdenciário de 150,29. Tem o desconto do adiantamento do 13º salário de 1.754,97. Qual o valor líquido a receber? Zero. Então, nesse caso, apenas eu tenho que fazer o recolhimento sobre a diferença, né? Porque como eu não paguei 1.905 na primeira parcela, eu paguei apenas 1.954, que foi uma simulação feita, né? Eu tenho que recolher esse fundo de garantia, tributar a parte previdenciária, no entanto, o trabalhador não terá nada a receber.
Então, observe que um pouquinho de trabalho, mas isso é uma orientação do e-social, que não aceita, em hipótese alguma, receber o evento 12/10, que é o pagamento da folha, né, antes do dia 1º de dezembro. Então, caso o seu cliente precise fazer essa folha, só dessa forma. Alguma pergunta, Patrícia? Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar, senão vamos continuar. Vamos lá. Com relação às informações relativas ao e-social. Então, ao confeccionar a folha de 13º ao e-social, você envia na primeira parcela, junto com as informações da folha mensal, está adiantando o 13º agora no mês de outubro, fechou a folha fechou a folha de outubro, então, junto com a folha mensal, você vai transmitir também o evento 1200 relativo ao pagamento do adiantamento do 13º salário. O único encargo sobre essa primeira parcela será gerado no FGTS digital, né, sobre a parte mensal e sobre o adiantamento do 13º. Tá? Ah, primeira parcela do 13º, a própria legislação diz que é com base no salário do mês anterior. Diana, fazendo questionamento aqui, com base no salário do mês anterior. Então, imagina que você vai fazer um adiantamento da primeira parcela no mês de novembro. Esse pagamento tem que ser baseado no salário de outubro. Certo? Aí você diz assim, mas se eu fizer a folha do mês 11 antes, e de repente eu coloco lá que é para calcular a média. Não tem problema nenhum, visto que você está fazendo um adiantamento de 13º. Certo? Então, vamos imaginar que o adiantamento do 13º normalmente seria, por exemplo, R$ 2.000 para pagamento até o dia 30/11. Mas, por erro ali, na hora de configurar, o sistema calculou 2.100. É um adiantamento. Adiantou 2.500. Trata-se de um adiantamento. Por quê? Ao fazer o pagamento da parcela final, ele vai fazer um pagamento bruto e desconta o que você adiantou, não importa qual foi o valor, se foi 2.000, 2.100, 2.500, enfim, tá? Então, quanto a isso, não há problema algum. Teve um cliente essa semana que disse, olha, a empresa vai adiantar o 13º salário, mas o valor é um valor fechado para todo mundo. Bem, como a legislação não mostra em nenhum momento que eu possa fazer dessa forma, e sim baseado no salário do mês anterior, e no máximo com as médias salariais desse trabalhador, se você quiser confeccionar a folha inserindo um valor X para todo mundo, terá que ser manual, o sistema não faz isso de forma automática. Então você lança os valores, né? Muita atenção apenas para que você não possa adiantar mais do que é devido, seja devido ao trabalhador. Porque depois, ao confeccionar a parcela final, né? Depois, antes de fazer a dedução do que foi adiantado, ele vai fazer desconto previdenciário, vai fazer desconto do imposto de renda, enfim, tá? Mas quanto a isso, não tem problema nenhum, não. Ok, Diana? Ah, bem, com relação ao e-social, o 1200 vai, né, levando tanto a parte mensal quanto a parte de 13º. Quanto ao FGTS, será recolhido tudo na competência em que está sendo adiantado o 13º. Certo? E com relação à segunda parcela, que tem
um e-social exclusivo para que seja, né, transmitido referente à segunda parcela. Essa informação tem que ser gerada até o dia 20 de dezembro. Por quê? Porque o prazo para pagamento do 13º é 20 de dezembro e é o mesmo prazo que você tem para recolher parte previdenciária, tá? Relativa a esse adiantamento, esse parcela final do 13º. Então, até o dia 20 de dezembro, você tem que enviar um 1200 para a competência 13 e um fechamento que é um 1299. Você não tem que enviar um 1210 exclusivo para a competência 13. Por quê? Porque o 1210 é pagamento de tudo que foi, né, efetuado dentro do mês de dezembro. Então, seja a sua folha do 13º dia 20, seja parcela, a folha mensal no final do mês, seja férias ou rescisão paga no decorrer do mês. Então, é um único 1210 para o mês de dezembro. Mas a competência 13 tem que ter um 1200 e um 1299 exclusivo que tem que ser enviado até o dia 20 de dezembro. Ok? Ah, com relação a afastamentos, alguns questionamentos aqui dizem respeito a afastamento, como funciona. Com relação ao afastamento, quando o motivo é doença, a empresa tem a obrigação com esse trabalhador nos 15 primeiros dias, né? A partir do 16º dia é com a Previdência Social. Então, o sistema vai entender que o trabalhador tem direito até o último dia efetivo de trabalho, mais 15 dias dos afastamentos. A partir de então, é com a Previdência Social e o sistema não precisa ficar preocupado que o sistema vai fazer, sim, esse pagamento, só aquilo que o trabalhador tem de direito. Se o afastamento for, por exemplo, por acidente do trabalho, ou se o afastamento for para prestar o serviço militar, aí tem umas regrinhas onde eu pretendo mostrar para vocês agora, ok? Compartilhando a folha de pagamento. Com relação à folha de pagamento, voltando aqui no cadastro do trabalhador. No cadastro do trabalhador, nós temos aqui eventos trabalhistas, afastamentos. Então, só falando aqui com relação ao afastamento 03, que é doença. Imagina que um trabalhador apresentou um atestado de 30 dias. Então, esse atestado não está relacionado ao acidente, então vou colocar a opção 04. Se o atestado é de 30 dias, esse lançamento deve ser feito da seguinte forma. Você coloca, vamos colocar aqui dia 1º de 2024, até o dia 15 do 9, desculpa, até o dia 16 do 9 de 2024, você coloca como P3 e marca que é sem incidência previdenciária. Isso porque, de cara, você percebe que o atestado superou 15 dias. Então, o lançamento do atestado funciona da seguinte forma. 15 dias você lança dessa forma, retornando no dia 16. Então, a partir do dia 16 do 9 de 24, você marca aqui que é mesma doença. Se são mais 15 dias, o retorno dia 1º do 10 de 24. Como é a mesma doença, aqui vem como P2. Então, observe que um atestado de 15 dias gerou 2 lançamentos de afastamento. Eu separei os 15 primeiros dias e o que ultrapassou disso, eu coloquei como mesma doença, enfim. Então, ao fazer a folha de 13º desse trabalhador, o sistema vai pagar o quê? Ele vai pagar integralmente o 13º, por quê? Porque até o dia 15 do 9, ele vai garantir os 9/12avos, visto que é um trabalhador mais antigo, né? E, voltando no dia 1º do 10, ele vai
volta a trabalhar normalmente até dezembro, daí ele terá os outros 3 meses. Nesse caso aqui, ele não terá problema nenhum, a não ser que esse retorno, esse atestado seja sem vencimento. Vamos imaginar que o trabalhador, a empresa deu, o trabalhador, na verdade, foi hospitalizado e teve um atestado ali de 120 dias, enfim, mas que você não tem uma previsão. Então, vamos colocar que o próximo afastamento seja dia 16 do 9, sem data de retorno. Feito esse lançamento dessa forma, o sistema vai pagar o 13º somente até o mês 9, né? Até o dia 15 do 9, ele garantiu o próprio mês para incluir no 13º. A partir do mês 10, nada, certo? Agora, vamos colocar uma outra situação, um trabalhador que se afastou por motivo de acidente do trabalho. Então, se é acidente do trabalho, motivo 01, você tem que colocar o tipo de acidente e tal, e vamos colocar dia 1º do 9 de 24, esse trabalhador, vamos colocar que o retorno está previsto para 1º de fevereiro de 25. Então, nesse caso, assim como o atestado de doença, a gente tem que fazer uma separação de 15 dias aqui, colocando dia 16 do 9 de 24, desculpa, 16 do 9 de 24, como O3, sem incidência. O próximo atestado, mesma coisa, dia 16 do 9 de 24, retorno dia 1 do 2 de 25. Marcando que é a mesma doença, pronto. No caso do acidente do trabalho, nós não podemos esquecer de colocar aqui, ó, valor do 13º salário pago pela Previdência Social. Eu não vou colocar nada agora, vou gerar uma folha de 13º para esse trabalhador para ver como fica, tá? Deixa eu só responder aqui. Cleide pergunta: pode ser enviado ao E-Social 13º no início de dezembro, dia 2, dia 3? A partir do dia 1º de dezembro, você pode enviar. Fez a folha de 13º, pode enviar tranquilamente. 13º salário, ele da competência 13, ele é identificado apenas pelo exercício 2024. Ele, em nenhum momento, ele é identificado pelo mês em si, tá? Então, fez a folha, você pode fazer já o envio do 1200, do 1299. Não esquecendo que não existe 1210 exclusivo para a folha de 13º. Tudo bem, Cleide? Então, eu não vou lançar nada relativo ao acidente dessa trabalhadora aqui e vou fechar a folha de 13º para ver como fica. Vou gerar integral aqui, sem cuidados com relação à primeira, segunda parcela, só para a gente ver o valor em si, tá? Então, matrícula 179, calculada a folha, visualizando a folha. A mesma coisa aqui com relação ao adiantamento, né? O que é que o sistema gerou? Apesar do afastamento, o que é que o sistema gerou? Ele gerou aqui 12 dozeavos com valor de 1.889,42 centavos. A gente não precisa se preocupar com relação ao valor do adiantamento, não, tá? Vamos imaginar que a empresa adiantou esse 13º lá no mês de fevereiro. Problema nenhum. Aqui, o sistema gerando um valor de 1.889,42, apesar de ter um afastamento. Voltando no cadastro desse trabalhador,
que foi acidentado, afastado por acidente, né? O que é que eu preciso fazer com esse trabalhador? Nesse caso, como ele teve um afastamento direto, deixa eu ver, o outro não ficou gravado aqui, deixa eu só colocar. O outro afastamento, 16/9/24, dia 1º de 2 de 25. Vou pedir para salvar. Então, o que que acontece? Esse trabalhador tem dois afastamentos por motivo de acidente. Então, eu tenho que verificar nesse afastamento, a partir do 16º dia, o valor do 13º salário, né, seria pago pela Previdência Social para que possa ser abatido do valor que eu estou pagando para ele agora. Cálculo desse 13º. Se ele tem um salário de 1.000, vamos lá, salário de 1.889,42, eu vou pegar esse valor, vou dividir por 12 meses, mais uma vez vou dividir por 30 e tenho agora o valor de um dia relativo ao 13º. Daí eu teria que multiplicar por todos os dias até 31 de dezembro, visto que a partir do 16º dia, claro. Então tenho aqui o seguinte, são 17 dias, 16 dias, 15 dias de novembro, de setembro, 31 dias de outubro, 30 dias de novembro e 31 dias do mês de dezembro. São 107 dias a contar do 16º dia. Como lançar o valor nos afastamentos? Então, nesse afastamento, no valor do 13º, eu vou pegar a remuneração desse trabalhador de 1.889,42. Vou dividir isso aqui por 12 meses, depois vou dividir por 30 dias, e daí multiplicar pelos 107 dias. R$ 561, relativo a 2024. Então, temos aqui 561,74. Nesse caso, pretendo confeccionar a folha de pagamento dele novamente. Confeccionada a folha, menu adicionais, calculado. Feito o cálculo, visualizando. Valor do 13º salário do trabalhador. Valor do 13º salário do trabalhador corresponde a, deixa eu puxar a calculadora, 1.327,67, que é um valor, né? Observe que o valor de antes, só um instantinho. Valor de antes, 1.889,42, eu terei, né, uma dedução de 561,75. Então, sobrou 1.327,67. No sistema, ele mostra uma rubrica específica com esse valor. No entanto, esse valor não está se somando ao bruto dele aqui. Para que serve essa informação? Apenas para me recolher o fundo de garantia dele. Apenas para me recolher o fundo de garantia. Então, feito esse procedimento, né, observe que ele não está recebendo um valor que é devido pela Previdência Social. Ok? Pergunta, Patrícia? Bem, esse valor, esse valor que nós informamos para o trabalhador que teve afastado por motivo de acidente, assim como os trabalhadores que se afastam para prestar o serviço militar, tem que ser lançado dessa forma. Nos casos de motivo doença,
Você não precisa informar nada. Nos casos de afastamento, agora mesmo nós temos a. Deixa eu ver aqui. Maria Fernanda questiona quanto à licença maternidade, né? Com relação à licença maternidade, você não precisa fazer nenhum lançamento específico. O sistema mesmo já faz isso por si só. Vou mostrar para vocês. Bem, ah, deixa eu eliminar essa folha novamente, para a gente pegar do zero aqui. Ah, confeccionar uma folha de pagamento normal de 13º, tá? Com data do dia 20/12/24. Ah, fiz um, deixa eu compartilhar novamente aqui, Patrícia. Melhorou? Tá ótimo. Ah, deixa eu só eliminar essa folha de forma correta, que eu terminei eliminando uma do dia 13/24, um do 12/24. Trabalhadora afastada por licença maternidade, você basta ter o lançamento normal, o lançamento do afastamento no seu cadastro. No final do ano, ou ao fazer uma rescisão, não importa, o sistema ele vai destacar o valor referente à parte que é da Previdência Social. Porque se ela teve afastada durante 120 dias, estou colocando assim porque o afastamento pode ter sido iniciado no ano anterior, né? E poderia ser um prazo menor, né? Vamos colocar, porque a gente tem que computar os dias de afastamento dentro do exercício. Aqui nós temos, por exemplo, esse trabalhador, a matrícula 85, que ele tem 12 dozeavos de 13º e tem um 13º referente a salário maternidade. Observe que a soma dos dois valores aqui, a soma dos dois valores, é o que ele tem de direito. Então, 3.903,22, 1.951,20 é o valor aqui, ó, total de proventos, 5.854,42. Mas por que que o sistema faz essa separação? Ele faz isso aqui para mostrar para vocês que lá na sua GPS, você tem uma parcela a deduzir, ó, o valor da dedução do FPAS, R$ 3.294. Esse valor corresponde a Esse valor corresponde a 1.951,20 de uma trabalhadora, ah, mais 1.342 de outra trabalhadora, o que totaliza R$ 3.294. Então, ele destaca essa informação na folha da trabalhadora, apenas para também você ficar mais, né, mais tranquilo, a compreensão de que aqui na sua GPS terá uma dedução de R$ 3.294, equivalente a todo salário maternidade pago durante o ano de trabalhadoras que ainda não foram desligadas. Eu digo que ainda não foram desligadas, por quê? Porque esse pagamento ele é feito de forma separada e também deduzido na GPS no mês em que
houver uma quitação de rescisão ou na folha da competência 13, o que acontecer primeiro. Certo? Pessoal, dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade. Se tiverem alguma coisa bem particular que queiram. Vamos, deixa eu só buscar aqui rapidamente. é, Dúvidas que vocês transmitiram para a gente na hora da inscrição. Muita gente fazendo a inscrição para acompanhar a confecção da folha de pagamento em si, primeira, segunda parcela, né? Muita gente também questionando com relação a como fazer a parcela integral. Eu mostrei para vocês aí que nós temos que fazer uma simulação, né? Salvar em PDF ou imprimir, que seja, ou apenas anotar o valor líquido, eliminar essa folha e fazer uma primeira parcela, né? Lançando manualmente as rubricas de pagamento de adiantamento e a rubrica 94, né? Depois, né? Faz em dezembro você faz a parcela final embora o valor seja zerado. É, Pessoal questionando com relação aos encargos, né? Primeira e segunda parcela tem o encargo do FGTS. Somente a segunda, a parte previdenciária de imposto de renda. Ah, Pessoal questionando com relação ao 13º salário maternidade, foi exatamente isso que nós acabamos de falar. Ah, o Hudson perguntando aqui que no caso da primeira parcela, a competência será usada 11 de 2024. A primeira parcela pode ser usada de fevereiro a novembro, tá? Nós fizemos o nosso primeira folha, que nós fizemos a título de adiantamento aqui, nós usamos como a competência 10, usando a média até o mês anterior. Então, se você vai fazer a folha da primeira parcela em novembro, utiliza-se como média até o mês 10 de 2024, correto? Tá? A segunda parcela, não custa a gente falar novamente, que a segunda parcela, como você tem prazo até o dia 20 de dezembro para quitar essa segunda parcela, impossível de um trabalhador que recebe salário variável você utilizar a competência de dezembro. Então, no primeiro momento, você faz utilizando a competência novembro para pagar a parcela final, né? E ao fechar a folha de dezembro, você teria até o quinto dia útil para fazer o pagamento de eventuais diferenças. Embora na legislação aponte o dia 10, mas há uma controvérsia entre o dia 10 e o quinto dia útil. Via das dúvidas, para evitar um desconforto, né? No jurídico é melhor, por questão de 2, 3 dias, é melhor que você pague no quinto dia útil e acabou-se né, as possibilidades de, enfim. Tá? É, Voltando nos questionamentos, pessoas que disseram aqui que está tendo o primeiro contato com o sistema, não precisava fazer um acompanhamento. Nós falamos aqui de afastamentos. Eu citei apenas os afastamentos de doença, acidente e licença maternidade. Tem outros, claro, que. Com relação à média salarial, com relação à média salarial, ah, se você tem dúvida com relação ao que o sistema gerou, está certinho com a média salarial, é bem simples. Você verifica. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, gente. Aqui no menu Relatórios, dia a dia, você tem aqui relação de médias calculadas. Relação de médias calculadas
Basta você pedir, informando, por exemplo, a competência de cálculo. Quando eu fiz a minha primeira folha de pagamento de adiantamentos 13º, eu coloquei para calcular a média até o mês 9 de 2024. Então, ao pedir a relação de médias, você coloca também 9 de 2024. Feito isso aqui, o sistema mostra para você as variáveis que esse trabalhador tem. No caso aqui, ele tem apenas um triênio, né, somado ao salário, chegou a um total de A mais B X. É sobre esse valor de A mais B que o sistema irá calcular, né, o 13º desse trabalhador. Não só 13º, férias, rescisão, né, vai fazer o adiantamento ou o pagamento do 13º. Então, essa média é que fica interessante para que você possa fazer as devidas conferências. Deixa eu tentar novamente o compartilhamento aqui, que melhorou, Patrícia, compartilhamento. Ok. Então, com relação à média, voltando a falar aqui, você pega até o mês. Se eu coloquei para calcular a média até o mês 9 de 2024, foi porque, ao fazer o pagamento, por exemplo, no 10 de 24, desculpa, 10 de 24, 31 de 10 de 24. Ao confeccionar minha folha de pagamento, na opção de configurar, eu coloquei aqui 9 de 24, quando eu fiz a primeira parcela, certo? Então, a mesma competência eu vou inserir quando eu vou pedir a relação de médias. Infalível essa comparação. Então, se você compara, vê o valor de A mais B, é o que o sistema utilizou para fazer o cálculo no todo. Ok? Deixa eu buscar mais questionamentos aqui. Um dos questionamentos é justamente a questão da conferência com relação à média, né, desse terceiro salário. Posso fazer parcela integral em novembro, já mostrei como funciona o cálculo. Base de cálculo das variáveis. Deixa eu só. Patrícia, a tela está ok? Compartilhada? Ótimo. Veja bem, pessoal, com relação à média salarial, vou pegar um exemplo aqui. Dentro do cadastro do trabalhador, em dados contratuais, outros, você tem aqui, ó, sindicato. Se você clica nessa imagem, nessa figura, alterar sindicato, ele vai direto ao cadastro do sindicato do trabalhador, que pode também ser acessado aqui pelo menu Arquivo, Sindicato, tá? Gosto de acessar pelo cadastro do trabalhador, porque muitas das vezes você tem muitos cadastros de sindicatos e às vezes termina confundido um ou outro. Enfim, acessando por dentro do cadastro do trabalhador, ele já vai linkar o sindicato que está vinculado a ele. E aqui dentro do cadastro do sindicato, onde você define como será feito o cálculo das médias. No caso aqui, está dizendo que é para calcular 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses. E isso pode ser ajustado de acordo com o sindicato da sua categoria. Uma vez que você marca que é de acordo com o sindicato, a média será calculada de forma aritmética, né? Ou seja, ele vai pegar o número de meses dos últimos 12 maiores, né? Vai somar e vai dividir pelo mesmo número. Se você desmarca, ele vai calcular de acordo com a CLT. Ou seja, ele vai pegar os últimos 12 meses, né? No nosso exemplo aqui. E aqui onde tem rubricas com médias, é só inserir todas as rubricas que são variáveis. Então, nesse caso, você pode ter rubricas que sofrem variação de um mês para o outro, ou não. Como, por exemplo, salário de insalubridade. A insalubridade geralmente é calculada sobre o salário mínimo. Então, ela não tem variação todos os meses, a não ser quando aumenta o salário mínimo, né? Ou a produtividade, ou a periculosidade, que é um percentual sobre o salário fixo do trabalhador.
esse não sofre variação de um mês para o outro. Então, rubrica com últimos valores são aquelas que não têm variação. Rubricas com médias são aquelas que têm flexibilidade, é o caso da comissão, da hora extra, do DSR e tudo mais. Tá? Mais alguma dúvida, Patrícia? Primeira parcela na competência 12, ao questionamento. A questão da primeira parcela, da parcela única, né? Nós falamos mais cedo que a parcela única, muita gente opta por fazer, ela é até possível nos moldes, como, né, nós mostramos aqui, que é uma regrinha criada, inclusive, pelo próprio E-Social, e que o correto é você fazer até 30 de novembro, tá? Bem, pessoal, mais perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Se não tem dúvidas, então a gente encerra por aqui nosso plantão e qualquer coisa estamos à disposição no nosso call center. Fiquem à vontade. Ok? Patrícia, quer acrescentar alguma coisa? Então, pessoal, era isso. Estamos à disposição. Esse plantão ele será disponibilizado. Tem que passar para a Thaís, que vai disponibilizar. Qualquer dúvida, vocês ou façam a consulta, ou então entrem em contato conosco no nosso call center e estaremos à disposição. Tudo bem? Muito obrigado.